Olá, seja bem-vindo ao Planejar para a Vida, o podcast da Planejar que te ajuda a cuidar do seu dinheiro. Nessa temporada, a gente está falando de empreendedorismo. Empreender nem sempre é um mar de rosas, mas com planejamento financeiro a gente chega lá. E quem veio contar a história para a gente hoje foi a Mariana Luz, que é fotógrafa. Ela vai contar como que ela empreendeu. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. E o Arion, que é planejador financeiro dela. Bem-vindo, Arion. Obrigada. Obrigado pelo tempo, obrigado pela disponibilidade. Imagina, a gente está louco para saber essa história, porque empreender é sempre uma história curiosa, né? A gente quer saber tudo o que aconteceu na sua trajetória, mas primeiro eu queria que você começasse, Arion, contando sua história no planejamento financeiro. Como que você chegou à certificação CFP? Claro. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro já. Então, eu fui de algumas instituições financeiras. Eu comecei num banco, mais voltado ali para a parte de operações de tesouraria e operações de clientes, mais especificamente no câmbio. E eu tinha bastante interesse em distribuição de produtos de investimentos, em asset allocation e recomendação de produtos para clientes, né, propriamente dito. Independente da estrutura, se for uma estrutura pessoa jurídica ou pessoa física, então já tinha esse interesse propriamente dito nos estudos. Quando eu fui para uma outra instituição financeira, para um outro banco, eu fui me aprofundando ainda mais nos temas e acabei descobrindo a certificação CFP. Eu já tinha algumas outras certificações. E foi todo o processo de estudos, de preparação, de conversas com outros profissionais CFP também sobre a estrutura da prova, a estrutura da Planejar, que naquela época era o Instituto IFSB. IBCPF. IBCPF, isso. Olha, ele é das antigas então, hein? Exatamente. E eu era muito novo praticamente no mercado financeiro. Eu estava falando de basicamente 21 para 22 anos. Então foi todo um processo ali de conclusão na época da minha pós-graduação, para já conseguir emendar os estudos, que também já tinham bastante proximidade, e a gente acabou sentando com 2 ou 3 colegas assim de uma maneira bem assídua e se preparando para a prova. A gente fez a prova e felizmente todos os 4 passaram assim. Olha aí, tá vendo? E o a certificação CFP, ela te capacita para você atender as pessoas físicas também, né? Você fala de empreender, de atender pessoas que têm negócios, mas você veio de banco com bastante bagagem em investimentos, mas o CFP te deu essa visão mais geral, né? De como olhar para a vida da pessoa do começo até o fim, né? Com certeza. Eu acho que toda essa questão de planejamento, quando a gente fala desde sentar com o cliente, fazer o diagnóstico em relação a todo o perfil de investidor, momento de vida atual do cliente, o que ele está planejando, toda essa conversa e aproximação até chegar de fato na indicação de produto de investimento, no ativo propriamente dito, existe todo um processo de relacionamento que é construído a partir daí e que a certificação CFP ela traz esse tato, né, Thaís? Com certeza. E aí, para a gente entrar na história da Mariana, e aí na conversa que vocês tiveram quando ela tomou essa decisão de empreender, eu queria trazer aqui um dado da Veja, que fala que 70% das mulheres brasileiras sonham em conquistar a própria independência financeira, mas que muitas vezes esses sonhos ficam no papel por falta de organização financeira. Mariana, eu quis trazer esse dado porque você comentou que você tinha uma relação também como mulher, né? O empreendedorismo na sua vida veio para afirmar uma questão que você queria de autoestima, né? Conta pra gente essa história. Sim, quando eu comecei a empreender, né, que eu montei o meu negócio, eu tinha 24 para 25 anos, eu estava numa relação naquela época muito difícil, abusiva, só que tinha vários pilares na minha vida que não estavam bons. Eu analisei tudo e comecei pelo lado financeiro. Na época, eu era funcionária e eu via que eu até poderia juntar um dinheiro, mas ia demorar muito tempo. Até conversei com eles, falando, mas e se a gente mexer nisso, eu ganhar fazendo mais coisa, né? E dava, mas ia demorar mais tempo. E eu falei, não, mas eu quero resolver isso agora. E aí eu decidi que eu ia ser fotógrafa e eu escolhi o nicho, né, da fotografia da autoestima porque eu não estava com uma boa autoestima na época. Então eu entendi que eu teria que fotografar mulheres para eu ver a beleza das mulheres e a sensualidade das mulheres e, através da projeção psicológica, ver em mim. E eu falei, vai ser ótimo, porque eu vou resolver 2 coisas ao mesmo tempo. A minha
a autoestima em relação ao meu corpo, minha sensualidade, minha beleza, e vou resolver a minha questão financeira. Então, foi isso. É muito legal você trazer isso, porque o FPSB, que é a instituição que dá as diretrizes da certificação CFP no mundo, ele tem uma pesquisa que fala que autoestima e qualidade de vida estão muito ligados, assim, né? E dinheiro, você cuidar do seu dinheiro te traz qualidade de vida, é isso que diz a pesquisa. E aí você fala que você buscou o empreendedorismo, que é difícil, que é dolorido, que é um caminho, né, que não é fácil de trilhar, porque você queria melhorar a sua autoestima. E é muito legal a gente conectar essas coisas, né, Arion? Como é que foi quando a Mariana chegou para você, assim, com esse desafio de quero empreender e quero estruturar um plano para isso, né? Foi. A gente basicamente sentou, quis de fato pegar o caso andando de mãos dadas, assim, com a Mariana, porque a estrutura financeira, falar sobre produtos de investimentos, ou até mesmo fazer um planejamento de ativo passivo, assim, com quem não é da área ou do mundo corporativo, já é um grande desafio pensando em grandes temáticas, né? Então, foi de fato mostrando todos os principais produtos, entendendo o perfil dela, o que seria para aquele momento a melhor oportunidade, ainda mais para o empreendedor, né? Porque diante de tantos desafios, tanta oscilação de mercado, ainda existe uma questão de não previsibilidade no fluxo de caixa, principalmente do empreendedor. Então, nesse começo, nessas transições ali da Mariana, a gente basicamente sentou e desenhou, fez todo o alinhamento de uma maneira muito conjunta e com uma aproximação diferente de quem tem um certo planejamento já estruturado já há algum tempo, quem já faz isso, quem já tem um acompanhamento com um planejador financeiro, com um investment advisor em alguma instituição financeira. Então, foi realmente do zero. É engraçado porque é essa coisa, né, quando a gente vai começar o planejamento, eu não sou da área, eu não entendo nada disso. Procurei ele e falei, pelo amor de Deus, me salva. Me salva. Dá o caminho das pedras. E por mais que o planejar é uma coisa excelente, é para realizar os meus sonhos, né, dava medo de guardar o dinheiro, né, dava, tipo assim, era um desconhecido, era um campo novo, né. Tá sempre acostumado a gastar o dinheiro e vai investir gastando, né? E dessa vez era diferente, foi diferente. Você buscou no profissional a segurança para dizer, olha, esse é o caminho mesmo. Se você guardar, você vai rentabilizar e você vai conseguir montar o seu negócio. E tinha um desafio adicional, né? Você queria ir para Madrid. Eu quis ir para Madrid, né? Eu procurei o Arion no momento em que eu entendi que eu ia mudar em algum momento. E eu queria refinar a minha carreira. Então, a minha carreira, ela já estava, não vou dizer consolidada, porque eu sou jovem, mas ela começou o início da consolidação. Você começou a ganhar dinheiro com o seu negócio? Já estava ganhando dinheiro, já tinha sido convidada a palestrar um TED Talk, já tinha um trabalho relevante dentro do mercado. E eu falei, olha, que legal, eu já estou sendo reconhecida pelo trabalho, eu chamo de fototerapia, né? Porque mistura terapia com fotografia. Mas eu quero realmente ter jogar uma carta na mesa que é o artístico forte, que eu já sei que é. Eu falo, mas eu quero comprovar. Então, foi por isso que eu decidi mudar para Madrid, para ter essa referência artística, né, europeia, nos museus, estar perto de pintores. E aí foi quando eu procurei o Arion. E aí entra o desafio adicional do câmbio, né? O que você fez na vida dela para organizar esse orçamento? Foi bem difícil, porque se a gente for pensar, a gente começou a fazer um planejamento há mais ou menos uns 2 anos, né? E hoje a gente está falando de 2025, né? Então, a Mariana, de fato, demorou mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos para a gente ter essa certeza daquilo que a gente queria, e a gente transformou basicamente todo o recurso dela de uma maneira mais líquida, e que a gente tivesse pelo menos uma
remuneração indexada já a CDI, porque ela não sabia ainda como ia ser a estrutura de vida dela. Então, o planejamento que a gente fez foi, inicialmente, como ela poderia se sustentar lá, pensando em trabalho vis-à-vis aquilo que ela tinha de gastos. Então, todo o recurso que ela ia utilizar, de fato, em euro, o quanto ela ia precisar em um primeiro momento, o quanto ela ia, de fato, utilizar daquele recurso nos primeiros meses. Então, a gente fez esse desenho e fez a transferência, basicamente, enviando recursos câmbio spot normal. E aí, o restante, a gente ainda foi entendendo a maneira que ela ia tendo estrutura de vida, colocou uma parte em um fundo cambial, basicamente com indexação ali de euro, de acompanhamento para não perder tanto valor ali. Mas ainda era um momento um pouco nublado, digamos assim, em relação a essa previsibilidade, porque a gente ainda estava entendendo. Então, grande parte do recurso ficou ainda alocado mais com liquidez para que ela conseguisse fazer a movimentação do recurso de uma maneira muito mais rápida, né? Tá. Vamos traduzir para quem não está acompanhando indexação, CDI, na prática, falando para quem está querendo começar, né? E ainda não está muito familiarizado com esses termos. A gente olhou para as contas da Mariana, a gente viu que ela tinha possibilidade de, por exemplo, vender um bem para poder usar esse dinheiro. E aí a gente colocou isso numa perspectiva de longo prazo e dividir o dinheiro em caixinhas para que ele tivesse um rendimento para uma caixinha fosse voltada, sei lá, para a viagem, a outra para o negócio. Como que foi? Foi isso mesmo. A gente sentou e a gente entendeu quanto tempo, a princípio, a Mariana ia ficar. Porque também existia do lado dela uma certa imprevisibilidade em relação ao tempo de permanência em Madrid. Então, quando a gente sentou, a gente entendeu que boa parte do dinheiro dela precisaria ser líquida. Então, ela precisaria resgatar ou, se necessário, tirar de uma maneira muito rápida. Então, a gente deixou uma grande parte disso numa caixinha que ela poderia pegar o dinheiro no dia seguinte, no mesmo dia. E aí, essa caixinha, a gente tinha como indexação, como rentabilidade, basicamente 100% do CDI, 101%, dependendo ali do que era, mas era mais em fundo de crédito ou um CDB com liquidez diária. Então, a gente deixou grande parte alocada ali. Uma outra parte, a gente colocou em um fundo cambial que acompanha, basicamente, taxa de câmbio, né? Sejam em dólar, ou seja em euro, em qualquer outro tipo de indexação em moeda disponível, a gente teve essa estratégia de um pedaço para que ela pudesse, de fato, não perder o poder de compra dela, visto que ela estava indo para a Europa. E aí a gente fala, de fato, de um movimento ainda que segue uma tendência ali de dólar com euro. Então, a gente estava tentando ficar mais ou menos nesse vértice, tá, Thaís? E aí, por que se atentar para isso, né? Porque o fundo cambial, por exemplo, pode ser que você não possa sacar o dinheiro a qualquer momento. Sim. Grande parte deles, eles acabam tendo uma liquidez ali de um mês, alguns ali de 2 semanas, uma semana, depende do fundo, né? Mas muito parecido com uma estratégia de fundos multimercados, eles acabam demorando no máximo ali o prazo de um mês. Então, a gente deixou esse recurso lá, uma outra parte, porque era um horizonte mais de médio para longo prazo, e a gente está falando aí, se ela passasse de um período ali de 1 ano, e foi o tempo que ela ficou mais ou menos ali na Espanha, tá? E nesse tempo deu para separar as contas do que era a Mariana fotógrafa e do que era a Mariana pessoa? Ai, deu, mas assim, era mais... A Mariana fotógrafa dominava, na verdade, porque foi um ano de muito investimento mesmo, pensando no meu trabalho. E a Mariana pessoa, era no sábado, de vez em quando, para tomar uma cerveja com os meus amigos. Ou seja, abriu mão de muita coisa também. Muita coisa. Para realizar esse sonho, né? Sim, foi trabalhado, assim. E tá certo isso, o jeito que ela fez, Arion? Eu acho que sim, acho que ela conseguiu também aproveitar. Porque tem um lado muito importante que a gente também precisa considerar, Thaís, que é viver. Então, a Mariana acho que fez isso de uma maneira muito equilibrada. Na estrutura do que era a Europa, de entender quais iam ser os gastos dela, mas ao mesmo tempo sem perder essa sutileza que é viver a vida sem você ficar tão bitolado nesse controle financeiro, né? Então, existia um pedaço ali para as diversões, para ela conseguir sair, para ela também conseguir exercer o trabalho dela de uma maneira mais tranquila. Isso é muito legal, né? Porque quem te ouve falando de bastante
de coisas técnicas do mercado financeiro pensa, nossa, eu vou contratar esse profissional e ele vai cortar o meu cafezinho. Não, né? A gente não vai cortar cafezinho de ninguém, gente. Exato. Muita gente acaba achando isso, né? Porque a gente tem um controle. E o controle é, de fato, planilhar, colocar na ponta do lápis. A maneira que você faz o controle no dia a dia auxilia a gente, como planejador financeiro, a traçar métricas e estratégias. E a gente senta, mas o mais importante é ter essa vida equilibrada, né? O guardar dinheiro e o programar-se pensando nesse planejamento da vida no futuro, mas ao mesmo tempo vivendo o presente. Mariana, você cometeu um grande acerto que foi contratar um planejador para te ajudar no momento que você queria sofisticar o seu negócio. Mas a gente comete erros, às vezes antes de ter contratado a planejadora, às vezes depois. Que erros que você lembra de ter cometido ou que coisas que você teria feito diferente agora com essa já vivência no planejamento financeiro há mais tempo? Olha, a primeira tour fotográfica que eu fiz foi por um acaso, assim, na verdade, porque eu tinha decidido que eu ia viajar para Nova York a passeio. Foi em 2018. E eu tava... Um amigo meu me falou, vamos para Nova York, vamos gravar um disco em Nova York. Olha só. Aí eu falei, vamos. Amigo famoso. Eu falei, vamos sim. Aí ele falou, então tá, então vamos, acertamos as datas e tal. Só que assim, eu não tinha dinheiro para viajar para Nova York. E eu comprei a passagem. E aí, foi em outubro que eu olhei para as minhas contas, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô louca, eu vou para Nova York em dezembro, vai estar tudo caríssimo, eu não tenho dinheiro para nada. E aí eu peguei e falei, eu vou então abrir uma agenda de trabalho em Nova York para eu ter dinheiro para ter lá, né? Vou ganhar em dólar, então eu vou ter dinheiro para gastar lá. E aí eu fiz isso, só que deu muito certo, eu ia ficar 5 dias, eu fiquei 1 mês e meio, de tão certo que deu, a agenda lotou. E eu acho que o meu erro foi que nessa viagem que eu estava experimentando a alegria ali de ganhar em dólar naquele momento, eu gastei tudo. Eu ganhei muito dinheiro naquela viagem, trabalhando, fotografando, e eu gastei tudo. Eu voltei para casa com, sei lá, menos de $100. E aí depois eu pensei, falei assim, gente, que louca. Podia estar rica. Eu poderia estar rica, eu poderia ter pegado esse dinheiro e comprar em, sei lá, comida japonesa. Sabe, eu gastava coisa que não precisava, achava que eu estava rica em Nova York. Foi pra Disney? Não, fiquei em Nova York 1 mês e meio, trabalhando e gastando dinheiro, entendeu? Entendi. Foi isso. Não, mas se tivesse ido pra Disney, teria sido um erro também, né? Porque a gente gasta muito dinheiro lá. Mas no meu caso, eu não precisava ter gastado, entendeu? Foi de emocionada. Aí depois, igual em Madrid, já não aconteceu isso. Mas isso quando você falou que buscou clientes fora, né? Que é um pouco daquela coisa de você ter o objetivo e você perseguir o objetivo. Você morou em Madrid 1 ano, né? Com o planejamento que você fez e empreendendo na área da fotografia. Você voltou e você ainda tem clientes em Madrid, né? Tenho. Como é que é essa agenda? Eu tenho cliente. Eu ainda não abri a agenda para fotografar lá, porque como eu voltei recentemente pro Brasil, eu ainda estou fotografando as minhas clientes do Brasil. E assim, esse ano eu não parei quieta. Eu fotografei muito fora, né? E aí, quando eu voltei, eu quis dar uma quietada. Então, agora que eu estou mobilizando para ver quando que eu vou. Mas eu vou esse ano, com certeza. Mas as minhas clientes estão lá, elas mandam mensagem perguntando quando eu vou, falam que gostam muito do meu trabalho. Eu tenho muitas seguidoras da Espanha e de Portugal no meu Instagram. Então, eu falo com essas clientes diariamente, né, pelo meu Instagram. E é isso. Eu acho que internacionalizar o trabalho é muito bom para quem é autônomo e pode fazer isso, né? Porque é mais... Você pode ver isso através, sei lá, de meses. Você monta a sua agenda através dos meses e no mês tal você vai atender essas pessoas que estão fora. Foi assim que eu monto a minha agenda. O Arion contou pra gente quais foram os seus acertos financeiros. Mas como que você se sentiu aplicando esse planejamento? O que você considera que foram os seus acertos? Olha, o fato de eu ter conseguido mudar de país em pouco tempo, né? Eu fiz tudo do zero, foi começar de novo mesmo, assim. E depois voltei pro Brasil e fiz de novo, em menos tempo ainda. Eu acho que esse foi o maior acerto, né? Acho que porque, assim, são decisões muito ousadas,
muito doidas ao mesmo tempo, só que como eu estava segura financeiramente, eu podia tomar essas decisões. Então, por mais o desafio estava mais no psicológico, em como fazer isso, né? Mas o financeiro, ele foi trabalhado. Então, eu acho que o financeiro, se você trabalha bem o financeiro, ele te prepara, né, para você poder dar esses saltos aí de risco. A gente não cansa de dizer que o psicológico e o financeiro estão totalmente ligados, né, Ariel? Com certeza. Não é à toa que a gente estuda várias heurísticas, né? E o como isso e o comportamento da psicologia do investidor, ele influencia também em outros aspectos da vida. Né? Com certeza. E se tiver alguém ouvindo a gente que queira saber como empreender, como começar, a pessoa tem um carro de 50 mil reais e um sonho, o que você diria para ela? Olha, pergunta difícil. Porque tem que analisar, né? Eu sei que eu te coloquei numa fogueira porque você vai ter que analisar um contexto. Sim. Mas, assim, o que você levanta de informações para procurar um planejador financeiro? Olha, eu acho assim, Thaís, que o primeiro ponto importante é entender de fato o que você quer fazer como ofício. Então, se conhecer, esse processo de autoconhecimento, para saber onde você vai se guiar de uma maneira empreendedora, ele é super importante. Se você vai querer ir para gastronomia, para culinária, para fotografia, lecionar, então entender qual tipo de ramo você quer seguir, ele vem em primeiro lugar, para depois talvez sentar e conversar não somente com o planejador financeiro pensando nessa transição ou pensando no empreendedorismo propriamente dito, na criação do negócio, mas conversar com outras pessoas da área. Então, pensando em ser empreendedor, conversar, se possível, ou acabar pesquisando, lendo sobre, se possível, acessar essas pessoas de uma maneira até mais direta para tomar um café, entender o que é o business propriamente dito. Então, entender como vai ser a estrutura financeira, a estrutura de capitalização daquele recurso, né? Então, a partir do momento que, por exemplo, como você comentou, o carro de 50 mil, que você decide se desfazer do carro, transformar aquele ativo, aquele bem propriamente dito, em dinheiro, como é que você vai fazer essa aplicação para você iniciar o seu trabalho, é super importante procurar um planejador financeiro, a sua própria instituição financeira também, algum assessor, alguma estratégia também já é essencial. A gente tem um dado do Sebrae que fala que o Brasil conta com 13 milhões de empreendedores individuais, mas 29% dos negócios fecham a porta nos primeiros 5 anos e um dos principais motivos é a falta de planejamento financeiro. Você falou bastante da falta de planejamento financeiro e da importância de se planejar, mas eu queria que você desse também para a gente um contexto assim. É importante olhar para a questão jurídica daquele negócio? O planejador financeiro, ele te ajuda com esses insights de o que mais você tem que olhar, além de ter uma estrutura de dinheiro organizada? Sim, a depender do ramo que o planejador financeiro ele vem se inclinando, né? Então, como eu estava, inclusive, conversando com a Mariana, existem vários tipos. Você tem desde um advogado, planejador financeiro profissional, CFP, que ele tem um viés e uma inclinação muito maior de estudos para a sucessão patrimonial. Você também tem um planejador financeiro que pode te auxiliar de uma maneira muito mais completa com toda a parte de seguros. Então, vai muito de cada tipo de planejador financeiro. Inclusive, a própria Planejar, ela tem esse tipo de flag que você, como planejador, demonstra, você se mostra como um maior entendedor em relação a determinados temas, mas eu acho que é muito importante procurar profissionais também que já tenham essa bagagem e experiência na área. Então, se você vai falar sobre abertura de uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, procurar talvez um advogado que de uma maneira jurídica entenda sobre a estrutura e o desenho jurídico do próprio país, vamos supor. Então, acho que é muito mais interessante você fazer isso para e passo e conversar de uma maneira muito mais completa com mais de um profissional. Perfeito. Mari, dicas para quem quer começar a empreender? Nossa. Dica, se der, arrume um planejador financeiro. Muito boa dica, a gente gostou. Mas, além disso, eu acho que tem que ter coragem. Você tem que ser muito destemida, sabe? Porque você encontra desafios de todos os tipos, todos os dias. Então,
o desafio ele não pode ter um tamanho absurdo para você, sabe? Você tem que olhar para aquilo e só resolver. Tem que ser uma pessoa pronta para resolver situações e lidar com leveza. Eu acho que essa é a maior dica. Porque aparece todo dia, toda semana. Se você tiver sorte de toda semana, se não, todos os dias. E é isso, você precisa resolver, porque é você e você, então. Hoje você é uma pessoa realizada. Eu sou uma pessoa realizada, mas estou realizando. Estou realizando. É importante a gente contar que a trajetória é longa e ela não é simples, né? Eu acho que assim, dá pra fazer ela feliz no tempo dela, né? Porque cada pessoa tem o seu tempo de realizar as coisas. E às vezes no processo a gente vai encontrando desafios que cada um tem o tamanho que tem, a gente tem que ter o nosso jeitinho de fazer, né? Acontecer. Então, eu acho que dá tempo ao tempo e tenha constância. Se você sabe o que você quer, se você tem um sonho, né? Segue nele, porque dá trabalho mesmo. Tudo dá trabalho, né? A questão é que sem planejamento financeiro dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho, às vezes você tem que fazer o trabalho 2 vezes. Exatamente. É isso, Arion? O que o planejamento financeiro resolve de questões aí? Eu acho que ele organiza, principalmente se você quer colocar algum sonho no papel. Então, como a Mari, por exemplo, comentou, dá trabalho, é um pedaço do processo que faz parte e auxilia a partir do momento que você já tem ele organizado. Então, é uma das maneiras, um dos pilares para você conseguir concretizar o seu sonho. Gente, muito obrigada por terem compartilhado a história de vocês com a gente. A gente espera que o planejamento financeiro siga dando bons frutos na sua carreira, na sua também, né? Que está totalmente ligada. Obrigada, Mari, por compartilhar com a gente. Obrigada, Arion. Obrigado, Thaís. E você continue acompanhando os outros episódios da nossa temporada sobre empreendedorismo e também as outras temporadas que falam de outros temas ligados ao planejamento financeiro. Siga a nossa página no Instagram, Planejar pra Vida. Siga também o nosso podcast no seu tocador preferido. Planejar pra Vida. Quem se planeja, tem futuro.